Bom, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa última aula. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Mas hoje teremos a nossa resolução aí daquele caso que eu deixei para vocês, né? Então, antes de entrar aí na correção, só vou lembrá-los que teremos dois TPs para P2. Esses dois TPs são da questões sobre o caso da escopolamina e o TP que eu vou colocar hoje, que é sobre aí as questões sobre esse caso aqui que a gente estudou da succinilcolina, tá? Então, são só dois TPs, bem tranquilo. Eu vou colocar a data de entrega, mas eu vou já avisando aqui. Vocês poderão entregar até dia 11 de junho, né, pelo meu e-mail. Se terminar antes os dois, já pode enviar no e-mail, tá? Sem problemas. Vale 5 pontos cada um. E aí, a gente finaliza, né, com esses trabalhos a nossa P2 e finaliza. Então, hoje é a nossa última aula. Eu espero de coração que em agosto, né, estaremos aí presencialmente. Então, vamos lá eu vou compartilhar minha tela com vocês para a correção aí, que eu espero que vocês tenham feito, né? Isso, tô lendo aqui no chat, né? A data de entrega desses TPs é para a data que seria a nossa prova, né? Dia 11 de junho. É isso. Eu não consigo mudar aqui. Aqui. Dia 11 de junho seria a nossa P2, então é até a data que seria a nossa prova. Porque as provas, na verdade, começam antes. Se acabar antes, pode já me enviar no e-mail antes, tá? Dia 11 é o prazo máximo, tá? Mas se acabar antes, não tem problema, pode enviar no meu e-mail, tá bom? Bem? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Então, eu tinha falado sobre o caso da succinilcolina, né? Que a pessoa estava ali passando por uma cirurgia, que era um reparo de hérnia inguinal, né? Opa, tem gente chegando. E nesse reparo aí exigia, então, anestesia geral. Ele fez a anestesia administrando succinilcolina endovenosa e alotano inalado. E apresentou uma reação, que foi rigidez muscular, taquicardia e aumento da temperatura corpórea, né? Então, antes de eu falar da primeira questão, que era o mecanismo de ação da succinilcolina, eu vou dar uma explicadinha no fisiológico, né? Então, como que ocorre aí a contração muscular fisiologicamente, né? Então, assim, a nossa, o nosso músculo esquelético, estriado, né? Estriado esquelético, ele tem lá uma membrana, que é o sarcolema, né? Ai, meu Deus, calma. E tem o citoplasma, que é o sarcoplasma. O sarcoplasma é o citoplasma de uma célula lá da fibra muscular esquelética, né? E aí, esse sarcolema é o que é o ponto-chave, né, da nossa contração muscular. Por quê? É uma célula que tem uma membrana celular que separa aqui, ó, o meio externo com o meio interno, né, desse citoplasma, pela passagem dos íons de sódio e de potássio, tá? Então, normalmente, né, fisiologicamente, essa passagem desses íons, ela permanece fechada
ou ela somente abre para a saída desses íons de sódio, tá? Não tem a entrada. Então, normalmente, os íons positivos, eles estão para fora, no meio externo da célula, né? E o meio interno fica negativo. Isso daí é o normal, né? O que que acontece? Caramba, não tá dando enter aqui. O que que acontece? Quando a gente tem esse meio externo com os íons positivos e o meio interno com íons negativos, a gente vê uma separação entre polos, polos positivos e polos negativos. Isso daqui significa uma polarização. Então, polaridade é quando a gente tem aí divisão de polos positivos e polos negativos, ok? Então, normalmente, a gente diz que essa membrana tem aí cargas polarizadas, ou seja, meio externo com polos positivos ou íons positivos e o meio interno com íons negativos. E ela pode ser despolarizada por qualquer alteração, né? Então, algum estímulo vai lá e vai despolarizar. Normalmente, quem despolariza esse meio interno, meio externo, é a acetilcolina, né? Então, fisiologicamente, a acetilcolina, ela despolariza essa membrana, e quando ela despolariza essa membrana, o que que acontece? Tem a entrada de íons positivos, né? E aí não fica mais com polos positivos e negativos. Quando os polos positivos entram na membrana, né, na célula, pela membrana, agora não tem mais polaridade. A gente tem uma despolarização, ou seja, não há polarização. E essa despolarização, ela provoca uma contração muscular. Então, para que essa contração muscular ocorra, eu preciso também da disponibilidade dos íons de cálcio. Então, a polarização entre íons de sódio e potássio apenas não provoca essa contração, tá? Então, na contração, eu preciso que tenham íons de cálcio. Íons de cálcio também são positivos, tá? Então, contração precisa de ter íons de cálcio. E o relaxamento precisa ter ausência ou poucos íons de cálcio. Então, essa despolarização provoca a contração muscular, certo? Fisiologicamente, a gente tem lá o canal fechadinho, ou se ele fica aberto, só tem a saída desses íons positivos, né, de sódio, potássio, e dentro aqui eu tenho íons negativos, fisiologicamente. Quando eu quero que haja uma contração muscular, tem-se então a abertura desses canais, o sódio e o potássio entram, ocorre essa despolarização, e ali dentro, esses sódio e potássio, junto com os íons de cálcio, promove aí a contração muscular. Então, essa é a parte fisiológica do nosso organismo. Agora, o que que acontece? Ah, tá. Isso daí continua falando dos íons de cálcio, né? Tudo bem. O que que acontece aqui no mecanismo de ação da succinilcolina? Então, vamos tentar entender a succinilcolina. Ela é um agonista do receptor nicotínico. O que que significa isso? Que ela causa despolarização das células musculares. Mas espera aí. Como assim causa paralisia se a acetilcolina fisiologicamente ela causa contração muscular? Então, o que que acontece?
Quando esse agonista, ou seja, imita, né, a ação da acetilcolina, ele chega lá no receptor nicotínico, que são esses receptores das células musculares, né? Ele bloqueia essa atividade da acetilcolina. Então, a acetilcolina, ela não consegue atuar causando a contração muscular, certo? E aí, se não causa a contração, causa então essa breve paralisia. Nessa despolarização muscular que o medicamento faz, tem duas fases. Primeiramente, existe aí essa despolarização que, no primeiro momento, ela consegue atingir aí uma pequena contração muscular, porque a gente falou que fisiologicamente ocorre essa despolarização pela acetilcolina e contração muscular. Então, quando a succinilcolina ela causa essa despolarização, o que ela faz? Ela abre esses canais de sódio e causa a entrada e saída desses íons positivos, provocando essa despolarização, que inicialmente faz o músculo se contrair, porque causou essa despolarização. Mas não continua essa contração muscular, porque existe um tempo de ação. E a membrana muscular, ela acaba se acomodando aí a essa despolarização, promovendo então esse relaxamento muscular. Os canais de sódio, eles são abertos repetidamente. Então, eles mantêm um fluxo lá de despolarização. E aí, esse estado de despolarização acomoda esses canais de sódio, promovendo essa paralisia, né? Então, essa paralisia não deixa com que haja essa contração. Então, essa é a fase 1, ok? Na fase 2, o que acontece? Continua a exposição aí pela succinilcolina, e aí o nosso organismo, ele tenta combater esse medicamento, tá vindo de fora, né? Então, é externo. O nosso organismo interno, ele tenta combater, por quê? Porque ele não está conseguindo contrair. Ele está despolarizando e não está conseguindo contrair. O nosso organismo, ele tenta promover uma situação em que ele controle essa situação de entrada e saída de íons para que haja a contração muscular corretamente. O nosso corpo tenta reagir. Esse tentar reagir, ele continua causando aí a despolarização, mas com o tempo, mesmo com a ação da succinilcolina, ocorre aí uma repolarização. Mesmo com essa repolarização, o que significa repolarizar? Ele tenta voltar aí a saída dos íons de sódio com a entrada aí dos íons negativos para tentar repolarizar. Mas mesmo essa repolarização torna esses receptores, né, essa membrana, sem sensibilidade. Então, ela fica insensível a toda essa despolarização, e aí ocorre a fase 2. A fase 2 é essa dessensibilização, ou seja, os receptores, eles se tornam insensíveis, ou seja, insensível é quando você não sente, não sente, eles não sentem mais a ação do organismo, eles não conseguem responder e eles continuam abertos, os canais de sódio. Então, os canais de sódio abertos leva aí uma distorção da função. Então, o corpo ele não consegue mais entender o que ele tem que fazer. Se ele tem que contrair ou se ele tem que manter relaxado. Ele tenta combater isso, mas ele não consegue.
É uma situação meio complicada porque o mecanismo não é totalmente esclarecido, né? Então, essa distorção da função é tentada, né, ser explicada dessa maneira, com essa dessensibilização. O organismo, ele perde o sentido, ele não sabe mais o que ele tem que fazer, tá? E aí, com os canais abertos, também ocorrem entradas dos íons de cálcio, né? E esses íons de cálcio também promovem alterações nos receptores. E aí, toda essa quantidade de acetilcolina, ela pode ser totalmente alterada. Então, assim, o nosso organismo começa a liberar acetilcolina para tentar promover a contração muscular, mas os receptores, eles não estão sentindo essa acetilcolina. Então, a quantidade está totalmente confusa, mas tem lá íons de sódio, íons de potássio e íons de cálcio. E com tudo isso, o receptor colinérgico lá, ele fica num estado, sem sentir, quando ele está insensível, né? Ele não abre os canais mais em resposta ao medicamento, né? Então, esse receptor, ele está dessensibilizado. Ele não está mais disponível para participar do processo normal. Então, agora não adianta mais vir acetilcolina, vir succinilcolina. Tá? Ele já está insensível, então, com isso, ele promove esse relaxamento, né, da contração muscular. Tudo bem? Meio comprido, mas era isso. A reação que o paciente apresentou foi um nominho, né? Eu falei que tinha um nominho. Foi a reação de hipertermia maligna. Essa reação que promove a taquicardia, rigidez muscular e altas temperaturas corpóreas, ela ocorre devido à interação medicamentosa, interação medicamentosa entre a succinilcolina e o alotano. Então, essa interação desses dois medicamentos pode promover esse tipo de reação. Por quê? Com a succinilcolina junto com o alotano inalado, ocorre aí uma liberação de íons de cálcio. Essa liberação de íons de cálcio, que participa lá na contração muscular, até aí tudo bem, porque os receptores não estão sentindo mais nada, eles não estão contraindo, né? Essa liberação de íons de cálcio, ela acaba promovendo um estado hipermetabólico. Esse estado hipermetabólico, o que que significa? Aumenta o metabolismo. Então, assim, os receptores não estão mais sentindo a contração muscular por causa dos canais de sódio e potássio, certo? Mas com o aumento da liberação desses íons de cálcio, acaba aumentando a contração muscular e por isso o paciente acaba sentindo tanto a taquicardia, que é a contração do músculo esquelético estriado cardíaco, e também a rigidez muscular. Então, assim, ficou um tempo perante a medicação da succinilcolina, né, dessensibilizando os receptores. Mas, com a interação da succinilcolina e o alotano, começou a liberar íons de cálcio, chegou uma hora que o íons de cálcio ganhou da dessensibilização da acetilcolina. Isso é uma reação rara, não ocorre sempre, tá? Então, é uma reação bastante rara. Então, com essa liberação desses íons de cálcio, começou a ganhar dessa dessensibilização. Então, o alotano, junto com a succinilcolina, promoveu aí essa hiperliberação de íons de cálcio e, com isso, um hipermetabolismo. Esse hipermetabolismo
faz com que tenha muita contração muscular, porque esses íons de cálcio no corpo todo promovem, então, essa contração muscular. E aí, promoveu contração tanto do músculo estriado esquelético, cardíaco, quanto do esquelético. Então, a rigidez muscular e ataque cardíaco. Esse hipermetabolismo também é o que provoca essa elevação da temperatura muito alta. Então, é por causa desse hipermetabolismo aí, de toda essa liberação de cálcio no nosso organismo. E para finalizar, aí eu perguntei para vocês sobre o dantroleno. Por quê? O médico, né, percebendo essa reação, ele precisa tomar uma atitude, por quê? Ah, ótimo, confirmando aí, né? São raros esses casos de hipertermia maligna, não é sempre que acontece, tá? Então não fiquem apavorados, né, na hora de fazer uma cirurgia, é muito raro. Então, assim, você vê que não tem nem, né, mecanismo totalmente esclarecido da questão da succinilcolina e ela funciona perfeitamente em vários pacientes, né, na grande maioria. Calma. Então, o médico, notando essa reação de hipertermia maligna, ele precisa agir rápido, porque esse aumento do metabolismo, esse hipermetabolismo aí, pode levar a óbito, né? A pessoa está com uma contração muscular, ataque cardíaco, pode promover toda uma insuficiência e isso pode levar a óbito, né? Então, precisa ter uma intervenção. A intervenção que eu falei para vocês é administrar o medicamento dantroleno. E então, eu queria que vocês explicassem como que esse dantroleno, ele funcionava. Então, aqui, o dantroleno, ele é um relaxante muscular. Então, com essa liberação de íons de cálcio, pelo corpo todo, o que que acontece? Contração. A gente viu lá que fisiologicamente os íons de cálcio participam aí dessa contração muscular. Então, o dantroleno, ele é um relaxante muscular. Esse relaxante muscular vai diminuir a contração, né? Diminuindo a taquicardia e vai diminuir aí toda essa contração periférica, né? Do esquelético e vai reduzir também esse estado hipermetabólico que a liberação dos íons de cálcio está provocando. Então, ele é um relaxante muscular que inibe a liberação de cálcio intracelular. E como é que ele inibe? Intracelular. Então, dentro da célula, a gente tem lá as organelas da célula. Eu não sei se vocês estão no primeiro ano, se vocês já tiveram citologia. Eu não sei se citologia é no segundo ano, mas na citologia vocês vão estudar a célula e todas as suas organelas, né? Claro que aqui a gente pode falar uma coisinha mais básica que vocês devem lembrar do colégio, tem gente que saiu há muito tempo, mas com certeza vocês vão lembrar lá dos, sei lá, mitocôndrias, ribossomos, lisossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, né? Todas essas organelas das células vocês vão estudar em citologia, tá? Então, só vou lembrar aqui. Lembra que o citoplasma da célula muscular a gente chama de sarcoplasma? Então, o retículo endoplasmático da célula muscular a gente chama de retículo sarcoplasmático, tá? Então, é a mesma coisa que o retículo endoplasmático, tá? Só que como é célula muscular, né, de fibra muscular, a gente chama de retículo sarcoplasmático. Calma aí, vocês estão no segundo ano, né? Vocês já estão tendo histologia. Tô doida, tô achando que eu tô no primeiro ano. Desculpa. Então, o que que acontece? O dantroleno, ele age aqui num receptor chamado rianodina.
Esse rianodina aqui é o receptor que libera aqui, ó, o cálcio de dentro do retículo endoplasmático ou sarcoplasmático, né, que a gente está falando de fibra muscular, de dentro aqui do retículo sarcoplasmático para dentro da célula, tá? Então, esse relaxante muscular dantroleno, ele inibe essa liberação de cálcio intracelular. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Ele inibe. Então, essa liberação de cálcio dentro desse retículo, ela não existe. Inibindo aqui esse cálcio de dentro da célula, né? Promove, então, a redução dessa concentração de íons de cálcio e, com isso, a redução daquele estado hipermetabólico. E aí diminui todos os sintomas aí da hipertermia maligna, que é o quê? Hipermetabolismo com a temperatura aumentada, hipercontração muscular do cardíaca, com hipercontração muscular esquelética. Tudo bem? Era essa a correção de hoje. Eu quero saber se tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui no chat. Nenhuma dúvida. Bom, eu vou deixar para vocês, então, o TP tá bem tranquilo. São 2 questões, tá? Essas 2 questões também tem que tem a resposta na questão. É só você escolher como é que foi da outra vez também, no outro TP. E eu queria somente finalizar, como hoje é o nosso último encontro, né? Eu queria finalizar deixando aqui palavras de motivação para vocês, né? Eu sei que vocês já estão no 2º ano, que ninguém esperava que acontecesse isso, né? Mas eu tenho certeza, no fundo do meu coração, que vocês puderam aí perceber, principalmente com esse coronavírus aí, o quanto a nossa profissão é importante e está em todos os momentos. Se vocês prestarem atenção desde o começo, quando começou essa pandemia, essa loucura aí, o que aconteceu com o álcool em gel? Todo mundo correndo atrás de álcool em gel, fazendo álcool em gel com gel de cabelo, aquela loucura. Então, nós farmacêuticos, na farmácia de manipulação, começamos a produzir álcool em gel. Farmacêuticos de área industrial, né? As indústrias, até de cosméticos, né? Começou a produzir álcool em gel. Então, os farmacêuticos participaram muito desse início do processo. Depois, com aquela loucura da hidroxicloroquina. O que aconteceu com a hidroxicloroquina? Saiu que era boa para o tratamento, todo mundo foi para a drogaria. E nós, como farmacêuticos, temos a importância de orientar os pacientes, falar sobre automedicação, reações adversas, tudo isso que aconteceu com a hidroxicloroquina, muita gente saiu comprando. E essa informação nossa na drogaria é muito importante. Outra questão, análises clínicas. Vocês vão ter, acho que no 4º ano, os testes do Covid. Então, vocês sabem que foi liberado, né? O teste na drogaria, esse teste rápido. Qual a diferença do teste rápido para o teste do PCR? Vocês, como farmacêuticos, vocês vão sair formados sabendo de tudo isso. E sabendo de tudo isso, vocês vão poder explicar, informar para as pessoas. E esse é o nosso papel, melhorar a qualidade de vida com essa informação que vocês estão recebendo durante a faculdade. Vocês têm microbiologia, virologia, vocês entenderam tudo sobre o vírus, que eu tenho certeza que a professora deve ter falado. Essa margem imunológica, tudo isso, vocês perceberam o quanto a nossa profissão é importante. E eu costumo dizer assim que, no ambiente hospitalar também, não precisa nem falar, né? Ambiente hospitalar, com estoque, com controle, avaliando prescrição, conversando com os médicos e enfermeiros sobre reações de medicação. Então, assim,
em todos os pontos, nós farmacêuticos estamos atuando, né? Então, com essa bagagem que vocês vão criando aqui, com esses estudos que vocês estão tendo, isso tudo vai levar vocês a ser um ótimo profissional, para poder atuar qualquer linha aí de frente e poder atuar com uma capacidade de orientação, de atuar mesmo, né? Perante aí a melhora da qualidade de vida do paciente, né? Então, assim, eu costumo brincar e falar que nós, farmacêuticos, nós trabalhamos por detrás dos bastidores, né? Então, quando tem lá o repórter no meio falando, no meio do caos lá, falando, tem alguém por trás que está filmando, tem alguém por trás que está editando. E é nosso trabalho é esse. Então, os médicos e enfermeiros estão lá na frente, né? Falando isso aqui. E nós estamos lá atrás, a gente está lá na farmácia do hospital, analisando as prescrições, a gente está avaliando os estoques, está controlando tudo isso. Então, assim, não se sinta que as pessoas muitas vezes não comentam, né, de farmacêutico, falam, ah, nem estava de farmácia, nem sabia que estudava para isso, e não sei o quê. Eu sei porque eu ouvi muito isso, tá certo que, né, já está crescendo bastante, tem muita gente que já sabe, mas tem muita gente que não sabe o nosso papel. Não se importem com isso. O que importa é que você sabe o seu papel e você estudando e fazendo ele direitinho, você vai mudar a qualidade de vida de pacientes que vão depender da sua informação, depender do seu trabalho, mesmo que eles talvez não reconheçam isso, tá? Então, eu quis trazer essa palavrinha aí de motivação para vocês, né? E também pedir desculpa alguma coisa, porque a gente teve que se adaptar aí com a nossa aula. A nossa aula era prática, totalmente diferente desse formato. Então, peço desculpa alguma coisa se deixei vocês chateados em algum momento, mas eu estava tentando me adaptar, tentando trazer o melhor para vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela paciência, desejo boas férias e muita saúde para vocês e os familiares de vocês, que vocês se cuidem. E eu tenho quase certeza que em agosto nós estaremos juntos pessoalmente. Ai, muito obrigada. Eu estou lendo aqui. Muito obrigada a vocês, gente. Muito obrigada mesmo. Isso daí é bom, porque é para vocês se apaixonarem, né, pela profissão de farmácia, que é maravilhosa, né? E para vocês não desanimarem, que isso aconteceu com todas as faculdades do planeta todo. Então não desanima, entendeu? Financeiro, gente, financia essa porcaria, vai, parcela, faz qualquer coisa, faz negócio, depois vocês vão estar formados, depois paga, né? Vamos sim, tá junto. Gente, obrigada vocês que foram parceiros aí, muita paciência comigo. Então, eu espero que em agosto estaremos juntos, tá bom? Muito obrigada, gente. Boas férias para vocês e até breve.